Vem cá, dona Maria, quer dizer que o Pivete Menos Um foi dar uma entrevista privada aí pra galera da BBC, uma entrevista exclusiva. E aí, com duas perguntas lá dos repórteres, desmontou a narrativa que esse bicho vem construindo há mais de 4 meses, man. Não só destruiu a narrativa, como também expôs as mentiras que o Pivete Menos Um vem largando há um tempão aí. Mas, rapaz, os caras fazem o acordo e falam, olha, o que importa é a narrativa que vai ser construída pra poder colocar na cabeça do povo aquilo que a gente quer. Aí ele mesmo vem a público e com duas perguntas simples, ele desmonta tudo que ele tinha combinado nos bastidores, meu filho. Pô, Pivete Menos Um, na moral, você é seu pior inimigo. O Pivete Menos Um calado é um poeta. O slogan dele devia ser: Pivete Menos Um, inimigo de si mesmo. Exo, inimigo de si mesmo. Bora pra essa resenha. E aí, meu Pivete? Senta aí que vai rolar mais um. Foca política! Pois é, o Pivete Menos Um foi convidado para dar uma entrevista exclusiva lá pra galera da BBC. E como de costume, ele passou vergonha, né? Foi pego na mentira várias vezes, mas ele não tá nem aí pra isso. Bom, eu vou montar uma ordem cronológica aqui, porque ele não passou vergonha uma vez só na entrevista não. Então a gente vai começar pelo começo, e o negócio só foi escalando, viu? Então se prepare. Uma das primeiras perguntas da entrevista foi a respeito do adversário político dele, no caso o Pivete Super-Homem. Ele foi questionado sobre uma suposta interferência política no caso do julgamento do Pivete Super-Homem. Aí o Pivete Menos Um fez aquele somebody love e aí resgatou o seu próprio caso, sacou? Só que aí começou a mentirada. Ele começou dizendo assim, ó, ele tá sendo julgado por um crime que ele cometeu, todo mundo sabe, tá aí as provas, meu filho, basta olhar. Cadê as provas, tá ok? Tá todo mundo esperando pra ver essas provas aí, tá ok? Minha imitação do Pivete Super-Homem é sensacional, né não? Ele disse assim, eu não vejo política nisso, veja, que ele gosta desse negócio de veja, né? Veja, eu fui julgado sem direito de defesa, eu fiquei 580 dias preso e não tive o direito de me defender. Como é, negão? Peraí, o Pivete Menos Um se defendeu na primeira instância, perdeu, subiu de instância, ele se defendeu de novo, Zanin tá aí que a gente não deixa mentir. Hoje é pagodeiro lá da Sorte Ferrando, mas ele era advogado do Pivete Menos Um. E aí ele tentou a defesa mais uma vez, né? Recorreu, perdeu novamente, e aí foi pra galera de lá da Sorte Ferrando, que a maioria que tá lá foi ele ou a galera dele que colocou. E mesmo assim ele foi condenado. E não teve direito de defesa? E claro que nesse imbróglio aí ele já meteu, né? Eu fui condenado por um juiz e um promotor mal intencionado. Ele tá falando de Sérgio Moro, tá ligado? Mas Sérgio Moro foi o primeiro que deu a condenação. Quando chegou no TRF4, a galera aumentou a condenação dele e a galera da Sorte Ferrando manteve a condenação. Então, como assim a culpa é de Sérgio Moro? Mano, pare pra pensar aí. Encontraram um negócio de um sítio de Atibaia. Aqui tinha uma foto na subida da escada em quase tamanho real do Pivete Menos Um. Os pedalinhos que tava lá no lago tinham o nome dos netos do Pivete Menos Um, mas ele disse que aquilo lá não é dele, então é de quem, negão? Zorra, no mínimo, tem que ser muito fã e conhecer a família dele, porque tem o nome dos netos no pedalinho, pô. Mas como diria Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Companheiro. Mas deixa eu continuar porque a mentira tá só começando. Também falando do Pivete Menos Um, a mentira tá só começando, chega a ser redundância, né não? E aí adiantando um pouquinho, quase pro final da entrevista, veio um outro repórter trocar ideia com ele, só que esse já era brasileiro, o primeiro era um repórter estrangeira lá. Aí esse repórter trouxe novamente o assunto do Pivete Super-Homem, e aí ele mesmo fez a comparação entre os dois casos, entre o caso do Pivete Super-Homem e o caso do Pivete Menos Um. Aí o repórter disse assim, ó, em 2018 a esquerda tinha um lema que dizia, eleição sem o Pivete Menos Um é ilegítima, e hoje a galera da direita usa esse mesmo lema. Eleição sem o Pivete Super-Homem é ilegítimo. O que é que o senhor acha disso? Como um bom esquerdista, ele deu outro somebody lobby e não respondeu diretamente a pergunta. Ele já começou dizendo assim, ó, primeiro que essa comparação não pode ser feita, companheiro. Essa comparação aí não tem nada a ver com as calças. Aí ele repetiu e disse, Veja, ele já gosta de um negócio de Veja, né? Será que a revista Veja do Pivete Menos Um? Cismei. Aí ele disse, Veja, e parou um tempo para respirar, acho que para raciocinar, né? Pensar na mentira que ia contar e disse, eu fiquei preso por conta de uma irresponsabilidade de um juiz e de um promotor. O homem não tira Sérgio Moro da cabeça, negão. E aí ele repetiu a mentira do primeiro bloco. Ele disse, veja, eu fiquei preso sem nenhuma prova sequer contra mim. Luiz. Bom, agora vamos aos fatos. O Pivete Menos Um até tem razão quando ele diz que esses dois casos não são comparáveis, mas ele diz isso baseado em uma mentira. O Pivete Menos Um foi julgado em 3 instâncias diferentes. Ele começou na Justiça Comum, perdeu, recorreu, foi pro TRF4, perdeu novamente e aí ele foi pra galera da Sorte Ferrando. O julgamento do Pivete Super-Homem já começou com a galera da Sorte Ferrando. E como disse o próprio Alec Fuchs, a galera da Sorte Ferrando não tinha competência para julgar esse caso. Então, realmente, é completamente diferente. Então, no caso da condenação do Pivete Menos Um, ele foi condenado em 3 instâncias. Ele foi condenado na instância comum, vários juízes analisaram e encontraram materialidade nas provas que foram apresentadas. É como se o juiz olhasse e dissesse, realmente,
Esse bicho é safado. Enquanto o Pivete Super-Homem não, mesmo sem provas cabais, mesmo não existindo minuta de golpe, mesmo a delação, o Pivete Mauro Cid dizendo eu fui coagido a dizer o que eu disse, ele foi condenado. E a gente não pode esquecer que ele foi condenado num tribunal onde ele não poderia ser julgado. É, realmente, nessa eu preciso concordar, não tem nada a ver o Hulk com as calças. O que é Hulk, Jarbas? Fala o contrário. E vambora que ainda tem muita coisa pra gente conversar. Então, de fato, os dois casos são incomparáveis, mas nesse caso, quem teve o devido direito ao processo legal foi o Pivete-1. Bom, indo adiante na entrevista, chegamos ao assunto que fez o Pivete-1 ser devidamente desmascarado apenas com uma pergunta. Mas antes da gente ir para essa pergunta, deixa eu te perguntar, você acha mesmo que o Pivete-1 quer resolver o problema de Brasólia com o EUA? Eu acho que tá acontecendo exatamente o que o Pivete-1 quer. Eu não sei o que você pensa. Aí você deixa nos comentários e a gente troca essa ideia. Ela falou assim para ele, ó, o senhor falou em alguns artigos aí que tava aberto a conversa com a galera lá do EUA, que você tá aberto a conversar com o Pivete Lourão, cara de Simpson. Então por que o senhor não ligou para ele? Aí ele já começou, veja, eles não querem conversar, eles não estão dispostos a conversar. Eu já pedi para os meus ministros conversar com eles, mas eles não querem diálogo. Mas aí a repórter interrompeu ele e falou, mas espera aí, o Pivete Lourão, cara de Simpson, falou que o senhor pode ligar para ele a qualquer momento. Mas ele continuou insistindo na mentira. Não, eles não querem conversar, eles não querem conversar. Meu Deus, concordem comigo, eles não querem conversar. Aí ele finalizou essa resposta dele dizendo assim, ó, eu tô há 4 meses dizendo que estamos dispostos a conversar, mas eles não querem conversar. Ele falou a frase, eles não querem conversar durante essa resposta sem exagero 9 vezes. Aí ele meteu a narrativa que ele já vem disseminando aí há 4 meses, desde quando começou esse imbróglio com eu lá. Não, o Pivete Lourão, cara de Simpson, em vez de falar comigo diretamente, ele colocou um comunicado em sua rede social. Que absurdo, que falta de respeito, gente. Eu soube do que ele falou pela nossa mídia, pela nossa amada e com tanta credibilidade mídia nacional. Nossa, quanta credibilidade. Só que aí a jornalista confrontou ele mais uma vez com a temida pergunta que ele tanto tenta se esquivar. Por que o senhor então não liga agora? Aí ele falou, veja. Agora de um veja. Ah, peguei a visão, tá fazendo propaganda daquele detergente lá, danadinho, tá ganhando dinheiro, né? Aí ele falou, não, mas ele não se comunicou de uma forma adequada e civilizada como os dois chefes de Estado devem se comunicar. E a repórter já meio sem paciência falou, sim, então por que o senhor não acaba com essa patifaria e liga pra ele? Mas ele continuou insistindo e disse, veja bem, ele publicou nos portais dele e eu só fiquei sabendo através dos jornais aqui de Brasólia. Gente, que absurdo. Isso é um absurdo. Até que em uma última tentativa da jornalista, ela chegou à conclusão de que ele não tentou e não vai tentar ligar pro Pivete Lourão, cara de Simpson. Porque ele não quer o acordo, eu preciso desenhar. Ele quer sanção, ele quer que Brasólia fique na miséria, ele quer que o povo perca o dinheiro, que perca os empregos e que fique cada vez mais dependente do Estado. Oh, meu Deus do céu, abre a cabeça desse povo aqui, meu Deus, pelo amor do senhor mesmo. Aí a repórter disse assim, deixa eu só então, presidente, confirmar um ponto aqui com o senhor. O presidente Lourão, cara de Simpson, disse que ficaria feliz com a ligação do senhor. Então o senhor tá dizendo que o senhor ligou e ele não quis atender, ou simplesmente o senhor não ligou pro presidente do EUA. Aí o Pivete-1 disse, olha, eu nunca tentei fazer uma chamada pra ele porque ele nunca quis conversar. Ele nunca quis conversar. Mesmo o cara dizendo lá numa entrevista ao vivo que ficaria feliz com a ligação do Pivete-1, ele continua afirmando que ele nunca quis conversar. Eu pensei que ele ia dizer, eu até tentei ligar, viu? Veja, eu até tentei ligar, mas meu celular tava sem sinal, a tinta, uma bosta, oh meu Deus. Mas não, depois de horas de entrevista, ele falou que todo mundo já sabia. Não, ele não tentou ligar pro Pivete Lourão, cara de Simpson, porque ele não quer resolver o problema. Aliás, ele é o problema, não só ele. Ó, Xandinho da agonia aí, gente! Mandei meu cavaco chorar. Mas aqui eu não vou falar de Xanxan não, que essa fofoca é do Pivete-1 na entrevista na BBC. Mas raciocine comigo aqui, pai, se uma simples pergunta de uma jornalista já serviu pra desmoronar toda a narrativa que ele vem construindo há 4 meses, imagine se o Pivete-1 se bate de frente com o Pivete Lourão, cara de Simpson. E talvez esses dois se batam de frente na reunião da ONU aí, você tá ligado, né? Pivete-1 tá cabreiro de ir, então tá rolando conversa aí de que o visto foi cancelado, mas não tem nada confirmado não, é só fofoca que o povo fala. Mas ele for mesmo nessa reunião, eu quero muito assistir isso aí. Eu não tô muito ligado no que ele vai falar lá na reunião da ONU, não. Eu quero mais saber dos bastidores, tá ligado? Já pensou se esses dois se batem de frente lá na Assembleia Geral da ONU que vai rolar na semana que vem lá no EUA? Imagine se o Pivete Lourão, cara de Simpson, falar pra ele que tá disposto a conversar. Qual desculpa o Pivete-1 vai arrumar na cara do Pivete Lourão? Já é bem bizarro tudo que você ouviu até agora, né? Pra mim, o ponto alto dessa entrevista foi quando voltou lá o jornalista, o brasileiro que fala português, e aí confrontou o Pivete-1 sobre ele ter declarado o apoio à Câmara Hells lá na última eleição do EUA e ter chamado o Pivete Lourão, cara de Simpson, de fascista. Você lembra dessa resenha, né? O repórter falou assim, ó, vem cá, pai, nas últimas eleições lá do EUA, você declarou apoio à Câmara Hells e ainda associou o Pivete Lourão ao fascismo. O senhor se arrepende disso aí? Como é? Aí o Pivete-1 falou, veja brilhante, deixa sua casa com cheirinho de limpeza. O
Pivete -1, quero minha ponta nesse mexão aí, viu? Mas ele falou assim, ó, veja, eu não declaro apoio ao presidente de outro país. Aí o repórter falou, declara assim, o senhor colocou nas suas redes sociais declarando apoio a Kamala Harris. Aí o Pivete -1 falou, não, veja bem, não é assim, você tá distorcendo as coisas. Olha, vamos censurar as redes. Tô brincando, ele não falou isso não, mas por dentro com certeza ele pensou, né? Ele falou assim, não, eu falei claramente que se eu fosse um eleitor americano, eu votaria no Biden. Vixe, se bananou todo, tadinho, tá falando de Kamala Harris e Donald Trump, Biden não tem nada a ver com a história. Ficou nervoso. Só que o jornalista foi e falou, mas isso aí não é declarar apoio? Aí o Pivete -1 mais uma vez fugiu da resposta, mas o que eu quero falar aqui é sobre o uso do termo fascista, presta atenção. O repórter falou assim, e quanto o senhor ter associado o Pivete Lourão cara de Simpson ao fascismo, o senhor se arrepende disso? Aí o Pivete -1 disse, veja a limpeza, suas louças brilhando e com cheirinho de amor. Se eu não receber minha parte desse mexão aí vai ter onda, eu tô avisando. O Pivete -1 falou, o comportamento e as falas do Pivete Lourão cara de Simpson são muito perigosas, são muito danosas para a democracia. Ele tem negado tudo aquilo que é democrático ao que diz respeito às instituições democráticas do mundo. Nessa parte ele falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. Mas eu sei o que é que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que a galera da Sorte Ferrando pode fazer o que quiser, o Pivete Lourão cara de Simpson tem que respeitar porque ele é de outro país, mesmo o EUA sendo a polícia do mundo. Vai respeitar não, viu? Prepare o lombo que a chibatada vem grande. E mesmo sendo verdade, coisa que não é, essas declarações feitas pelo Pivete -1 a respeito das falas e das atitudes do Lourão cara de Simpson, isso ainda teria um abismo muito grande com o fascismo. O fascismo prega que é tudo para o Estado e nada fora dele. A direita prega o Estado mínimo e a liberdade econômica. Quem é fascista, pai? Só pare e pense, vá, que você não é nenhum idiota. Ué. É isso aí, eu falei tudo que eu tinha pra falar. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e avise seus amigos. Cola lá no YouTube que tá rolando fofoca boa. Agora tá bom, pra não gastar. Tchau.